Olá pessoal, nesse exercício nós temos dois veículos a uma distância de 3 metros do vértice de um espelho convexo e ele quer que a gente determine no item A distância da imagem desses veículos ao espelho. Então ele quer essa distância em metros. Então pessoal, nós conhecemos a distância dos veículos que seriam os objetos, né? A distância dos objetos até o espelho, que a gente costuma representar com a letra P, a distância do objeto ao espelho, 3 metros. Nós conhecemos, o exercício deu a distância focal desse espelho. O foco desse espelho é 0,6 metros. Porém, nós teríamos que lembrar que como esse espelho ele é convexo, a sua distância focal tem que ser negativa, é menos 0,6. E ele quer a distância da imagem dos veículos ao espelho, ele quer saber o P', a distância da imagem. Aqui a gente vai ter, em algum ponto aqui no interior desse espelho, nós vamos ter a imagem sendo formada. Ele quer saber a distância da imagem até o vértice do espelho. Lembrando que no espelho convexo, as imagens elas são formadas na parte de dentro do espelho e elas são imagens virtuais. Esse P', na hora que a gente for fazer a conta, esse P' ele vai sair com um sinal negativo que vai comprovar para a gente que essas imagens são imagens virtuais. Então, nós temos o P, que é a distância do objeto ao espelho, queremos o P' e temos o F. Nós podemos utilizar a equação de Gauss para encontrar o valor que ele está pedindo. 1 sobre F é 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Então, substituindo os dados aqui vai ficar 1 sobre 0,6, mas como esse 0,6 é negativo, essa fração toda ela vai ficar negativa, como se a gente estivesse fazendo regra de sinal, mais com menos vai dar uma fração negativa. O P nós sabemos que vale 3 e o P' nós queremos encontrar. Aqui, para a gente eliminar essa vírgula na parte de baixo da fração, no denominador da fração, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo, e aí essa fração vai ficar menos 10 sobre 6. Assim a gente trabalha com um número inteiro no denominador. Esse 1/3 que está aqui do lado direito, eu vou passar para o outro lado, ele vai ficar negativo, menos 1/3. É igual a 1 sobre P'. Então eu vou mudar a ordem aqui, vou escrever 1 sobre P' primeiro. E aqui nós vamos fazer o MMC entre 3 e 6. Vai ficar 6, como eles são múltiplos, a gente pega o MMC é sempre o maior deles. 6 dividido por 3 vai dar 2, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E 6 dividido por 6 vai dar 1, 1 vezes menos 10 vai dar menos 10. Então, nós temos que 1 sobre P' vai ficar menos 12 dividido aqui sobre 6. Então, dividindo 12 por 6 vai dar menos 2. Menos 2. Multiplicando em cruz aqui, o P' vai ficar 1 sobre menos 2. Então, como a gente já antecipou no começo, esse P' teria que dar negativo por conta da imagem ser uma imagem virtual. Está dando menos meio. Essa seria a resposta aqui do item A. Do que ele estava pedindo no item A. Distância da imagem dos carros até o vértice do espelho. Agora no item B, ele está querendo que a gente encontre a relação entre o comprimento do diâmetro da imagem do pneu aqui, indicada por D, e o comprimento real do diâmetro do pneu. Então, nesse item B, nós podemos considerar como sendo o pneu, o objeto, o diâmetro do pneu, o comprimento do pneu verdadeiro como sendo o tamanho do objeto, e esse diâmetro da imagem que ele chamou de D como sendo o tamanho da imagem, que a gente costuma representar com a letra I. Então, o tamanho da imagem, ele está pedindo a relação entre o tamanho da imagem
pelo tamanho do objeto, pelo comprimento real. Ele quer a relação entre eles. Então, essa relação seria a relação do aumento linear. O aumento linear, nas questões de ótica, ele pode ser calculado como sendo a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, a relação entre o P' e o P, menos P' sobre P, e também a relação entre a distância focal sobre a diferença, a distância focal menos o P. Nesse exercício, como nós já encontramos o P', nós poderíamos utilizar essa igualdade aqui, na verdade, essa igualdade para descobrir a relação que ele está pedindo. Porém, se durante a prova a gente estivesse fazendo esse exercício e não quisesse correr o risco de usar a resposta do item A para chegar na resposta no item B, nós poderíamos usar essa igualdade. Nós podemos usar essa igualdade porque todos os dados aqui, o foco e o P, foram dados pelo exercício, foram dados no enunciado. Então, eu vou utilizar essa igualdade. I sobre O é F sobre F menos P. Ah, mas eu posso usar menos P' sobre P? Pode usar também. Mas, como eu disse, se na prova, você está fazendo uma prova e tem medo tá em dúvida, em relação ao valor que chegou no item A fórmula mais segura, a relação mais segura para responder o item B seria essa. Então, agora nós vamos substituir os valores. Esse I é o tamanho da imagem, que o enunciado chamou de D. Vou trocar esse I por D. O O seria o tamanho do diâmetro verdadeiro dos pneus. A distância focal é 6,06, menos 0,6, não posso esquecer do sinal, menos 0,6. Aqui eu vou substituir de novo, menos 0,6, e o P é 3. Então, nós temos que D sobre O é igual a menos 0,6 sobre menos 3,6. Menos com menos a gente pode cancelar, vai ficar positiva essa fração. E aí nós temos a relação, os dois números têm vírgula, uma casa depois da vírgula a gente pode cortar a vírgula. Simplificando por 6 em cima e embaixo, nós temos a relação 1 sobre 6. Essa seria a resposta aqui do item B. Ele queria, novamente, lendo o que ele está pedindo, a relação entre o comprimento do diâmetro do pneu, da imagem do pneu, e o comprimento real do diâmetro do pneu. Então, esse daqui é o diâmetro da imagem, esse daqui seria o comprimento verdadeiro, comprimento real do pneu. Então, daria 1 sobre 6. Essa seria a resposta do item B.